Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, segunda parte da aula de Sociologia, tá bom? Vamos tratar agora do pensamento de Max Weber, né, o sociólogo alemão, tratando sobre o que é o indivíduo, o que é a sociedade, o que é a ação, e se basear e a apresentação e a abordagem das perspectivas sociológicas de Max Weber, centralizada em um conceito chamado ação social, né, formulada por Max Weber como uma chave motriz para o funcionamento da sociedade e para as práticas de socialização, do entendimento das práticas de socialização. Tá bom? Vamos lá. Max Weber, pessoal, ele tem uma diferença muito profunda de Durkheim. Né? Tem diferenças muito profundas de Durkheim. Ele não trabalha com o olhar de cima acerca da sociedade. Ele trabalha a partir dos indivíduos e suas relações sociais. Tá bom? E tem algumas perguntas aqui interessantes que instigaram esse sociólogo. Por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os seus atos? Segundo esse autor, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e preponderante às pessoas, e sim um conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se reciprocamente. Não é as interpretações vistas de cima, não é algo engessado, da qual já está pré-estabelecido porque a sociedade é dessa maneira, como Durkheim defende. Max Weber defende que as coisas mudam por conta da interação dos próprios indivíduos. A sociedade muda, as transformações, as mudanças, os embates, conflitos, construções, é fruto do envolvimento dos indivíduos. Tá bom, pessoal? E o conceito básico para Max Weber é o de ação social, que é entendida o que é ação social? É entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, orientado pelas ações dos outros. A palavra outros, nesse caso, pode significar tanto o indivíduo apenas quanto vários, indeterminados e até desconhecidos. Então, assim, quando está se tratando de ações sociais, entendida como ato de se comunicar e de se relacionar orientado pelos outros, não é somente um viés engessado, individualizante, o conceito de ação social. O conceito de ação social, ele traz sua amplitude quando se percebe o conjunto dos indivíduos, tá bom? Como o próprio Weber exemplifica, o dinheiro é um elemento de intercâmbio que alguém aceita do processo de troca de qualquer bem ou serviço e que outro indivíduo utiliza porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros tantos, conhecidos ou não, estejam dispostos a também a aceitá-los como elemento de troca. E o que não corresponde a uma ação social, Max Weber também descreve o que não corresponde a uma ação social. A gente precisa colocar os pés no chão em relação a isso também. Tá bom? Quando vários indivíduos estão caminhando na rua e começa a chover, muitos abrem os seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. Essa ação de cada indivíduo não está orientada pelos demais, mas sim pela necessidade de proteger-se da chuva. Não é, portanto, uma ação social. Quando existe uma ação proveniente, quando o ser humano ele age de uma maneira que não esteja correlacionada a outros indivíduos, mas sim por fatores, por exemplo, eu vou falar o termo externo aqui, mas quando eu falo o termo externo, eu estou me referindo a questões da natureza, por exemplo. Chuva, como foi citado. Os indivíduos estão caminhando na rua, começam a chover, abrem um guarda-chuva. O ato de abrir o guarda-chuva não é relacionado à ação social. Outro fator é uma aglomeração de indivíduos, tá bom? Que se reúnem em alguma razão, agem influenciados em um comportamento de massa, fazem determinadas coisas simplesmente porque todos estão fazendo. Por exemplo, há uma explosão, mas a maioria das pessoas não sabem de onde vem essa explosão. Não sabe o porquê, o motivo de uma determinada explosão. E corre de forma aleatória. Isso é um tipo de ação
isso não é uma ação social, porque não está sendo coordenado, não está tendo um processo de ação coordenada, de interação entre os indivíduos, tá bom? E aí vai ter Max Weber ele vai descrever os tipos de ações sociais, tá bom? 4 tipos de ações sociais: a ação tradicional, a ação efetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Uma manifestação, por exemplo, é uma ação social. E ela é uma ação social, pessoal, racional com relação a fins. Por quê? Pois elas estão orientadas a convicções comuns. O povo, essa população aqui nessa imagem aqui, eles não estão fazendo manifestações à toa. Eles não estão se aglomerando à toa. Tem um objetivo. Estão em comum. Todos ali estão minimamente coesos acerca do que estão fazendo. Isso é uma ação social racional com relações afins. Vamos lá. Ação tradicional, uma ação social tradicional. Tem como base a tradição familiar, um costume arraigado, né? É um tipo de ação que se adota quase automaticamente, reagindo a estímulos habituais ou de tradições deste ou daquele grupo social, e a maior parte das nossas ações cotidianas é desse tipo. A ação tradicional ela vem desde o berço, né? Vamos dizer assim, né? Ela está intrínseca, pois é os pontapés iniciais para a formação do indivíduo na sociedade. Ação efetiva é o sentido vinculado pessoal, aos estados emocionais de qualquer ordem, na causa de satisfação de desejos. Por exemplo, tudo pelo prazer, ou o que importa é viver o momento. É tudo muito atrelado à efetividade. Qualquer ação que o estímulo principal são as emoções e a efetividade. Isso é uma ação efetiva. E o que é uma ação racional com relação a valores? Fundamentam-se em convicções e valores éticos, estéticos, religiosos ou qualquer outro, tais como o dever e a transcendência de uma causa, qualquer que seja seu gênero. O indivíduo age de acordo com aquilo em que acredita, independente dos possíveis consequências, tendo por fundamento determinados valores que lhe parecem ordenar que realize isso ou aquilo. Está baseado, pessoal, em perspectivas morais, né? em condutas de valores, em até mesmo, vamos dizer assim, na crenças, atrelado a crenças. Não crenças no sentido religioso, mas crenças no acreditar. E o que é a ação racional ação racional com relação a fins? Que foi o caso que eu citei aqui, né, da manifestação. Fundamenta-se em um cálculo com base no qual se preocupam em estabelecer os objetivos racionalmente avaliados e perseguidos ou os meios para alcançá-los. Esse tipo de ação o indivíduo programa, pesa e mede as consequências em relação ao que pretende obter. A ação racional com relações afins, existe um processo de interação entre os indivíduos, da qual esses indivíduos eles estão cientes com que eles vão fazer, o que eles analisaram, o que eles observaram e como eles vão agir. É um pouco desse sentido, tá bom? Para Max Weber, essa classificação não engloba todos os tipos de ação social. Ela é composta de tipos conceituais em estado puro, construído para desenvolver a pesquisa sociológica. Esses tipos ideais são ferramentas, construções teóricas utilizadas pelo sociólogo para analisar a sociedade, para analisar a realidade. Os indivíduos, quando agem no cotidiano, mesclam alguns ou vários tipos de ação social. Lógico, né? Nós não somos robôs. Nós não somos indivíduos. Nós somos indivíduos em constante dinâmica. Então, há um processo de interação entre essas ações sociais no decorrer das práticas de socialização e sociabilidade na sociedade, entre os indivíduos, tá bom? Não é, amanhã é ação tradicional, no outro dia é ação. Não. As coisas vão acontecendo de forma mútua, de forma interdependente. Bom, interessante fazer o mesmo que eu pedi para vocês na primeira parte, né? Ler o trecho que é oriundo do próprio livro de Max Weber,
que está aqui, fazer um pequeno apontamento sobre o conceito de ação social. Beleza, pessoal? Ação social, incluindo tolerância e omissão, orienta-se pelas ações dos outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras, vingança por ataques anteriores, réplica a ataques presentes, medida de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou, então, uma pluralidade de medidas indeterminados e completamente desconhecidos. O dinheiro, por exemplo, significa um bem de troca que o agente admite no comércio porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros muitos, embora determinados e desconhecidos, estarão dispostos também a aceitá-lo, por sua vez, em uma troca futura. E aí vocês vão dando continuidade. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora, sociólogos contemporâneos, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Um alemão e um francês. O alemão o primeiro e o francês o segundo. A sociedade dos indivíduos. Vamos lá, vamos entender isso. A ideia desses dois sociólogos é quebrar as perspectivas engessadas dos primeiros sociólogos do século XIX e início do século XX, de que se defendia um viés de entender a sociologia somente a partir de indivíduos ou somente a partir da sociedade. A ideia desses sociólogos, no primeiro momento, é acabar com essa dicotomia e entender que a sociologia é o resultado dos dois, dos indivíduos e da sociedade. Por isso que o subtítulo aqui é tratado como Sociedade dos Indivíduos. Tá bom? Aqui eles se distanciam muito da lógica de... Aqui eles se distanciam muito da lógica de Durkheim. Muito, muito mesmo. Pois o Durkheim trata um viés somente da sociedade no olhar de cima, vamos dizer assim, né? Até aqui foram examinadas 3 diferentes perspectivas de análise da relação entre indivíduo e sociedade. Para Marx, o foco recai sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais e as contradições e conflitos entre elas, provenientes de um processo da qual os indivíduos, eles... Vai lembrar que o resultado disso aqui que Marx está querendo dizer, classes sociais e suas contradições, é proveniente da forma de como os indivíduos como os indivíduos lidam com a natureza a partir do seu trabalho e como o resultado disso, através através das relações entre os indivíduos, proporciona, tá bom? Para Durkheim, o fundamental é a integração dos indivíduos na sociedade, sendo que esta se superpõe a eles. Para Weber, os indivíduos e o sentido das suas ações são os elementos constituídos da sociedade. Apesar das perspectivas diferentes, todos buscaram explicar o processo de constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam. Procuram identificar as ações e instituições fundamentais. 2 autores contemporâneos analisaram a relação entre indivíduo e sociedade, procurando integrar esses 2 polos. O sociólogo alemão, já falei isso, citei isso. Vamos lá, o conceito de configuração de Norbert Elias, galera. É comum separar indivíduo e sociedade. Geralmente fazem muito isso, principalmente quando nós vamos estudar inicialmente sociologia. Já que parece impossível existirem ao mesmo tempo bem-estar e felicidade individual em uma sociedade livre de conflitos. De um lado está o pensamento de que as instituições, família, escola e Estado devem estar a serviço da felicidade, do bem-estar de todos. Do outro, a ideia da unidade social acima da vida individual. Uma falsa dicotomia que eu já falei aqui na estante. As distinções entre indivíduo e sociedade levam a pensar que se trata de 2 coisas separadas, como mesas e cadeiras, tachos e panelas. Ora, para Elias, em o seu livro A Sociedade dos Indivíduos, é somente nas relações e por meio delas que os indivíduos adquirem características humanas como falar, pensar, amar, e é importante declarar que só é possível trabalhar, estudar e se divertir em uma sociedade que tem história, cultura, educação, mas não isoladamente. Então, em modo geral, o resultado das práticas das relações sociais entre os indivíduos fortalece e constrói a sociedade, pessoal. Não é algo separado, sociedade e indivíduo. Estão interligados.
e vice-versa. O indivíduo constrói e também se molda de forma de uma relação dialética, relação de troca entre indivíduo e sociedade em que esses indivíduos constroem essa sociedade, ao mesmo tempo que essa sociedade molda esses indivíduos. Beleza? Resultado de uma série de outros elementos, fomentado pelos próprios indivíduos e também pela própria sociedade. Para explicar melhor o que afirma e supera a dicotomia entre indivíduo e sociedade, Elias criou o conceito de configuração ou figuração. É uma ideia de que ajuda a pensar nessa relação de forma dinâmica, como acontece na realidade. Para ele, a configuração, a configuração é a teia de relações de indivíduos interdependentes que estão ligados de diversas maneiras em vários níveis pelos quais perpassam relações de poder. Falei aqui na instante sobre isso, né? Tomemos por um exemplo, se 4 pessoas se sentam em volta de uma mesa para jogar baralho, formam uma configuração, pois o jogo é uma unidade que não pode ser concebida sem os participantes nem as regras. Sozinho, nenhum deles consegue jogar. Juntos, cada um tem a própria estratégia para seguir as regras e vencer. Aqui vai citar o exemplo do jogo de futebol, para termos uma ideia. Vou ler aqui um trecho, é muito interessante. Vamos citar um exemplo vamos citar um exemplo mais brasileiro. Em um jogo de futebol temos outra configuração, ou seja, há um conjunto de eus, de eles e de nós. Um time de futebol é composto de vários eus, os jogadores, cujo objetivo único é disputar com os jogadores de outro time. Há também as regras que devem ser levadas em conta e a presença de um juiz e de todos os bandeirinhas e dos bandeirinhas, que lá estão para marcar as possíveis infrações e representam toda uma estrutura jurídica do futebol. Além disso, há a torcida, que também faz parte do jogo e congrega vários outros indivíduos com interesses diferentes, mas que, nessa configuração, tem como objetivo um único torcer pela vitória do seu time. Assim, durante um jogo, há um fluxo contínuo, que se pode ser entendido nesse contexto, nessa configuração. Essa relação acontece entre os jogadores, entre eles e a torcida, entre eles e o técnico, entre os torcedores e entre todos e as regras, os juízes, os bandeirinhas, os técnicos, os gandulas. Fora desse contexto, não há jogo de futebol, apenas indivíduos que viverão outras configurações em outros momentos. No grupo social é assim, não há separação entre indivíduo e sociedade, pessoal. Tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Caso contrário, perde-se a dinâmica da realidade e o poder do entendimento. Para compreender a relação indivíduo/sociedade, deve-se pensar em termos das ideias de relações e funções, pois, para Elias, não se pode compreender uma melodia examinando cada uma das suas notas separadamente, sem relação com as demais, ou uma orquestra a partir de cada instrumento isoladamente. O conceito de configuração pode ser aplicado a pequenos grupos ou sociedades inteiras, constituídas de pessoas que se relacionam. Esse conceito chama a atenção para a dependência entre as pessoas. Por isso, Elias utiliza a expressão sociedade dos indivíduos, realçando a unidade e não a divisão. Outro trechozinho, Norbert Elias, do livro A Sociedade dos Indivíduos, da qual vocês precisam analisar e pontuar. Deu para ter uma noção, né? Do que é o conceito de configuração. Não é isso, pessoal? Deu para entender? E o que é o conceito de configuração? É a ideia de que é a teia de relações de indivíduos interdependentes que estão ligados de diversas maneiras em vários níveis pelos quais perpassam as relações de poder. Mais um outro conceito de hábitos. Hábitos é um outro conceito utilizado por Norbert Elias. Para esclarecer esse conceito, estabelece uma ligação entre o pensamento de Elias e o do francês Pierre Bourdieu. Hábitos, pessoal, é algo como uma segunda natureza, ou melhor, é um saber social incorporado pelos indivíduos na sociedade. O hábitos é o que, vamos dizer assim,
É o que constituiu, do ponto de vista sólido, tudo que constituiu de ponto de vista sólido na sociedade em que como é que eu posso explicar? Em que nós aprendemos desde nosso nascimento até que se consolidou na sociedade, ou até mesmo durante vários anos. É o seguinte, ó, é algo que muda constante, mas não rapidamente. Por isso há um equilíbrio entre continuidade e mudança. A preocupação de Pierre Bruel ao retomar ao conceito de hábitos era a mesma de Elias. Ligar teoricamente indivíduos à sociedade. Não há diferença entre Elias e Bruel pensar em termos gerais, apenas de maneira de propor a questão. Para Bourdieu, o hábito se apresenta como social e individual ao mesmo tempo, referindo-se tanto a um grupo quanto a uma classe, e obrigatoriamente também aos indivíduos. A questão fundamental para ele é mostrar a articulação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro ou fora dos grupos. Dessa maneira, o seu conceito de hábitos é o que articula práticas cotidianas, a vida concreta dos indivíduos, com as condições de classes de determinada sociedade. Ou seja, é a conduta dos indivíduos e as estruturas mais amplas. Isso que constitui o hábito. Os hábitos. Funda-se as condições objetivas e as subjetivas. O conceito de hábitos quer atribuir a todo um processo que foi constituído pelos seres humanos no decorrer da história, que se enraizou, que se estruturou. É a segunda natureza humana, porque é constituído pelo próprio homem através da sociedade. O hábitos é estruturado por meio das instituições de socialização dos agentes, família, escola, principalmente. E é aí que a ênfase na análise dos hábitos deve ser colocada, pois não são as primeiras categorias e valores que orientam a prática futura dos indivíduos. Esses seriam os hábitos primários, por isso mais duradouros, mas não congelam no tempo, transformam também. Na medida que se relacionam com as pessoas de realidades distintas, os indivíduos desenvolvem um hábito secundário, não necessariamente contrário ao anterior, mas indissociável dele. Assim é constituído os hábitos individuais conforme agrega experiências continuamente. Isso não significa que será uma pessoa radicalmente diferente do que era antes. Pelo contrário, ele vai se moldando às estruturas estabelecidas pela sociedade. O bom da sociologia, né, é que oferece várias possibilidades teóricas para analisar a relação entre indivíduo e sociedade, pessoal. E dei várias apresentações acerca disso. Faço a mesma coisa sobre o conceito de hábitos, né, nesse sentido. E aí vocês concluem, quem não fez, fazer essa atividade aqui. E aí eu quero que vocês façam e respondam essas questões, para na próxima aula corrigir tudo. Eu quero que vocês respondam, ó, essas questões aí, tá bom? Vocês anotam direitinho. Anotem direitinho aí, ó. Certo? E aí a gente vai responder. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.